Salve meus leões, salve meus leoas, Flávio na área, tô muita correria por aqui, não consegui gravar as lições para vocês, mas a Luciana fez esse favor para mim, ela gravou em áudio, né, então vou deixar o áudio correndo aqui e hoje vocês vão acompanhar a lição 195, tá, eu vou até colocar o título aqui, deixar na descrição do vídeo para vocês, que é a lição 195, o amor é o caminho que sigo com gratidão. Então curtam aí a leitura do livro de exercícios com a Luciana. A gratidão é uma lição difícil para aqueles que olham para o mundo equivocadamente. O máximo que podem fazer é achar que se saíram melhor do que os outros. E assim procuram se contentar porque um outro parece sofrer mais do que eles. Como são deploráveis e dignos de piedade tais pensamentos! Pois quem tem razão para agradecer quando os outros têm menos razão? E quem pode sofrer menos porque vê um outro sofrer mais? A sua gratidão só é devida àquele que fez com que todas as causas de pesar desaparecessem através do mundo todo. Que lindo esse primeiro parágrafo, porque deixa bem claro o poder da gratidão. E essa última frase que foi lida traz exatamente essa ideia. Porque ele fala que a sua gratidão só é devida àquele com que fez com que todas as causas de pesar desaparecessem. Então, denota que todos os seres com os quais a gente se encontra são professores, são mestres na nossa vida, porque eles vão trazer situações, incômodos, que têm a ver exatamente com as curas e os aprendizados que nós precisamos ter, e também com as bênçãos que a gente pode receber através desses aprendizados. É insano oferecer agradecimentos pelo sofrimento, mas é igualmente insano deixar de ser grato àquele que te oferece os meios certos pelos quais toda a dor é curada e o sofrimento é substituído pelo riso e pela felicidade. E nem aqueles que são parcialmente sãos poderiam se recusar a dar os passos que ele indica e seguir o caminho que ele lhes apresenta para escaparem de uma prisão que pensavam não ter nenhuma porta para a libertação, que agora percebem. Agora percebem que a libertação é possível através desse reconhecimento da luz no outro, da santidade do outro, porque é essa mesma santidade, esse mesmo reconhecimento que vai trazer à tona a nossa santidade e a nossa própria luz. O teu irmão é teu inimigo, inimigo está entre aspas essa palavra, porque o outro não é um inimigo. Vou retomar. O teu irmão é teu inimigo porque você vê nele o rival da sua paz, um espoliador que tira a sua própria alegria de ti, não te deixando nada, senão um negro desespero, tão amargo e implacável, que nenhuma esperança permanece. Agora, a vingança é tudo o que você tem a desejar. Agora, só resta tentar trazê-lo para repousar na morte junto contigo, tornando o outro tão inútil quanto você, carregando tão pouco entre os dedos sequiosos quanto você carrega nos teus. Olha só, fazer com que o outro sofra do mesmo jeito que a gente sofre, mantendo essa crença equivocada na ideia de crucificação, de pecado e de especialismo. Não oferece a sua gratidão a Deus porque o teu irmão é mais escravo do que você e também não poderia ter razão de ficar zangado se ele parecesse ser mais livre. O amor não faz comparações. E a gratidão só poderia ser sincera, unida ao amor. Oferecemos a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, porque todas as coisas encontrarão a sua liberdade em nós. Nunca acontecerá que algumas pessoas sejam libertadas e outras continuem presas, pois quem pode barganhar em nome do amor? Então nunca vai acontecer de que uma parte só da filiação seja liberada. Por quê? Porque se a gente continuar projetando essa crença do pecado,
estaremos também aprisionados. Portanto, dá graças, mas com sinceridade. Olha que bonito! Portanto, agradeça, mas com profunda sinceridade, e deixe a sua gratidão dar espaço a todos aqueles que se libertarão contigo, que são os doentes, os fracos, os necessitados e os que têm medo, aqueles que choram uma perda aparente ou que sentem o que parece ser dor, e também aqueles que sofrem frio ou fome, ou que andam no caminho do ódio e no atalho da morte. Todos esses vão contigo. Por que ele traz essa frase? Porque todos nós somos um. E porque todas essas projeções estão na nossa própria mente. Tudo isso que foi dito aqui, nós estamos projetando, vendo no mundo exterior o reflexo dos nossos próprios pensamentos repletos de julgamentos. Não nos comparemos com eles, porque senão nós os afastamos da nossa percepção da unidade que compartilhamos com eles, assim como eles têm que compartilhá-la conosco. Agradecemos ao nosso Pai por uma só coisa: não estarmos separados de nada que viva e, portanto, sermos um com Ele. E nos alegremos por jamais ser possível haver exceções que reduzam a nossa totalidade ou que debilitem ou mudem a nossa função de tornar pleno aquele que é a plenitude em si mesmo, ou seja, o Cristo ressuscitado em nós através da união das nossas mentes, que contempla a unicidade. Damos graças por todas as coisas vivas, pois do contrário, não damos graças por nada, e assim fracassaremos em reconhecer as dádivas de Deus para nós. Então, deixemos os nossos irmãos recostarem as suas cabeças cansadas em nossos ombros enquanto descansam por um momento, e agradecemos pela existência deles, pois, se nos é possível orientá-los para a paz que queremos achar, o caminho, enfim, está aberto para nós. Uma porta antiga se abre novamente, um verbo, há muito esquecido, ecoa de novo em nossa memória e ganha clareza à medida que nos dispomos a ouvir outra vez. À medida em que a gente olha com compaixão, com amor para todos os nossos irmãos. Que lindo isso! Portanto, segue o caminho do amor com gratidão, pois o ódio é esquecido quando deixamos de lado as comparações. Que outros obstáculos restam contra a paz? Agora, o medo de Deus está, enfim, desfeito e perdoamos sem fazer comparações. Quando a gente perdoa tudo e todos, né? Sem comparar, sem julgar, sem criticar nada. Assim, não podemos escolher ignorar certas coisas e, ao mesmo tempo, ainda manter algumas outras coisas, ou pessoas no caso, né, trancadas como pecados. A palavra pecado também está entre aspas. Por quê? Porque o pecado não existe. Isso é uma projeção, é um julgamento da nossa mente. Quando o seu perdão for completo, você sentirá uma gratidão total, pois verá que todas as coisas conquistaram o direito de serem amadas por serem amorosas, assim como teu próprio ser. Hoje, aprendemos a pensar em gratidão ao invés de pensar em raiva, malícia e vingança. Tudo nos foi dado. Se nos recusamos a reconhecer isso, não temos, portanto, direito à nossa amargura e autopercepção que nos coloca num lugar de perseguição impiedosa em que somos incessantemente rotulados e empurrados sem um pensamento ou cuidado por nós mesmos ou pelo nosso futuro. A gratidão vem a ser o único pensamento com que substituímos essas percepções insanas. Deus tomou conta de nós e nos chama de filho. Pode haver algo maior do que isso? A nossa gratidão
pavimentará o caminho para ele e reduzirá o nosso tempo de aprendizado mais do que jamais poderíamos sonhar. A gratidão anda de mãos dadas com o amor, e onde uma está, o outro tem que ser encontrado, pois a gratidão é apenas um aspecto do amor que é a fonte de toda a criação. Deus agradece a ti, seu filho, por ser o que é, aquele que o completa e a fonte do amor junto com ele. A sua gratidão para com ele é una com a sua para contigo, com a gratidão dele para com a gente mesmo. Pois o amor não pode seguir nenhuma estrada senão o caminho da gratidão, e nele andamos todos nós que seguimos o caminho para Deus. Reforçando então a lição 195. O amor é o caminho que sigo com gratidão. Fim da leitura da lição.